comigo um amém e tomar assento. Aleluia. Quero cumprimentar a igreja com uma boa noite na paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também a sua família. Amém? E nós estamos nessa série incrível sobre a oração. Coloca aqui. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. Quantos aqui já viveram o poder de Deus através de uma oração? Cura, milagre, restauração, respostas do céu. Porque a oração, o poder da oração, não está em nós que oramos, mas é naquele que está respondendo a oração. É o Deus que cura, é o Deus que gera milagre, é o Deus que restaura. É o Deus que provê, por isso que o poder vem dele, a resposta, o poder da oração é daquele que responde. Amém? Abrem suas Bíblias comigo agora em Ezequiel 37, do versículo 1 até o 10, nós vamos ler. Deixa eu abrir a minha aqui também. Amém. Todos acharam? Amém. Aleluia. Então, no capítulo 37, o Senhor leva Ezequiel ao vale de ossos secos e inicia assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, e o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Aleluia. E aqui em Ezequiel já mostra que todos nós podemos passar por momentos que parecem não ter saída, momentos difíceis. Qual era a realidade de Ezequiel? Quando o Senhor levou ele ali aos vales de ossos secos, e ele falou ainda: tem como reviver? Imagina eu e você vendo isso. Um vale de ossos secos. Aos nossos olhos parecia ser o quê? Algo impossível.
algo impossível. Quando nós lemos, a gente fala, só Deus pode fazer isso. E aqui o que traz, o que nos ensina, que todos nós podemos passar por momentos que parecem não ter saída. Às vezes olhamos para a nossa família, o nosso casamento, a nossa saúde, a nossa própria vida espiritual e pensamos, não tem mais jeito. Mas foi nesse exato cenário que Deus levou o profeta Ezequiel a profetizar, a orar. Olha isso. Deus não o levou ao vale para mostrar a morte. Deus o levou para revelar o seu poder. E muitas vezes quando nós nos deparamos com um cenário completamente confuso, um cenário de morte, um cenário de desespero, um cenário de desesperança, aquilo que o Senhor nos fala hoje não é para a morte, mas é para mostrar o poder dele. E como que nós vamos acessar o poder? Através da... Porque o poder, cele isso no teu coração, o poder da oração está naquele que responde. E muitas vezes Satanás, ele tenta colocar na nossa cabeça, por muitas vezes, eu oro, não chega logo a resposta, eu oro e não acontece nada. E muitas vezes é tudo que Satanás, ele quer, para nos tirar deste lugar de viver o poder e a manifestação através da oração. É algo que o Senhor comunicou ao meu coração, que Satanás muitas vezes, ele quer que a gente se nomeie como cristão, esteja nos cultos, mas não tenha uma vida de oração, porque o poder, a experiência vai nos manter firmes com o Senhor. O poder, a experiência com o Senhor vai falar, realmente, eu creio nesse Deus. E a última coisa que Satanás quer é que a gente creia no poder de Deus. Ele quer que a gente continue diante das situações desesperançosos. Ele quer que a gente continue diante das situações sem fé. Uma situação chega, alguém fala, nossa, mas você não vai na igreja? Nossa, mas você não é cristão? Por que você está falando desse jeito? É aquilo que Satanás quer. Que a gente venha blasfemar muitas vezes contra o Deus Altíssimo, porque não estamos acessando mais o poder através da oração. E nessa noite, em nome de Jesus, se fazia muito tempo que você não se encontrava nesse lugar de manifestação do poder divino, através da oração, que o nosso coração venha retornar. Muitas vezes não vai ser no nosso tempo, muitas vezes não vai ser na nossa hora, mas o Senhor responde. É dele que vem o poder, é dele que vem a resposta, e nós precisamos ser persistente, insistir, até que o poder venha. Aleluia. Deus, então, ele levou Ezequiel não para ver a morte. Deus o levou para revelar o seu poder. E o que Deus pediu primeiro, que Ezequiel orasse e profetizasse. Porque o milagre, ele começou através de uma oração. O exército, ele foi formado através de uma oração. Profetize sobre os ossos secos. Então, ali na realidade, aquilo que ele estava vendo não condizia com aquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus. Mas ele fez o quê? Obedeceu, ele foi orar. E a manifestação e o poder de Deus levantou aquele exército. E a primeira coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que vai nos levar a esse caminho de viver o poder da oração, eu quero que você entenda que a oração, ela muda a nossa visão. A oração, ela muda a nossa visão. Por quê? Lá em Ezequiel 37, no versículo 3, estava escrito: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Qual era a realidade? O que ele estava vendo ali? Era aquele cenário, sequidão, era morte. Eram ossos para todos os lados, mas o Senhor, quando nós acessamos esse lugar de oração, ele muda a nossa visão. Olha isso, Ezequiel, ele não olhou para os ossos, ele olhou para Deus. E na oração nós deixamos de olhar para o tamanho do problema e começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. Quando nós olhamos para o tamanho do nosso Deus, surge novamente a esperança, surge novamente o anseio de viver o milagre. Quando não olhamos mais para o problema, para a distração, e nós começamos a contemplar o tamanho do nosso Deus, não há tempo perdido, porque você começa a entender, opa,
peraí, é nesse lugar que eu vou ter resposta. Então eu vou insistir, é nesse lugar que eu vou orar. Por que quando que eu falo tempo perdido? Porque muitas vezes os problemas e olhar para os problemas aqui vão nos distrair. E o Senhor só quer que a gente chegue lá no nosso quarto, dobre o nosso joelho e ore e clame. E muitas vezes a gente quer resolver na força do nosso braço. Muitas vezes a gente se encontra desesperançosos com as circunstâncias porque a gente só está olhando na visão terrena. Mas o Senhor nos convida na oração a olhar para a grandeza dele. Porque quando ele fala para Ezequiel, poderão viver esses ossos, depois Ezequiel fala, só tu que sabes, Senhor. Por que só ele que sabia? Ele começou a olhar para o alto, ele olhou para o alto, ele olhou para o poder de Deus. Não era sobre aquilo que ele poderia fazer, mas quando ele disse, só tu que sabes, ele entendeu. É o Senhor, o Deus Altíssimo. Então eu olho para o Senhor, a resposta ela vai vir do Senhor. E conosco não pode ser diferente. Muitas vezes sim, as situações elas vão querer nos paralisar. Muitas vezes as situações elas vão querer nos distrair. Muitas vezes as situações vão fazer com que as nossas emoções elas venham à tona. Mas nós precisamos lembrar deste lugar. A oração ela muda a nossa visão. É olhar para um marido totalmente perdido e entender que quando você entra no lugar da oração, o Senhor começa a te dar a visão dele para você. É um marido transformado, é um marido que vem à igreja, é um marido que ama a presença de Deus, é numa briga, numa discussão, muitas vezes, não, vai pedir o divórcio, não, mas é no lugar de oração que o Senhor começa a revelar novamente os propósitos, os motivos de ter unido um ao outro. Ah, meu Deus, não tem estrutura mais financeira, mas é no lugar de oração que o Senhor começa a dar a visão do céu para você. É por isso que Ele muda a visão, é aonde que há desesperança. Quando entramos nesse lugar de oração, a nossa visão, ela é moldada. Na oração, deixamos de olhar para o problema e nós começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. É esse lugar que nós precisamos estar. Nós precisamos estar rendidos ao Senhor e entender que Ele é grande. É o Criador dos céus e a terra. E muitas vezes a gente olha para tudo que está acontecendo, as distrações, a gente esquece. Quando eu estava lendo esse estudo, eu falei, Jesus, me perdoa. Me perdoa, porque quantas coisas que me distraíram. Não vivi mais o poder de Deus na oração, automaticamente não acessei mais esse lugar. Achando que nunca ia chegar. Ah, porque eu não estou vendo. Ah, porque não há manifestação do poder de Deus. Mas quando eu realmente insisto na oração, o Senhor, Ele muda a nossa visão. Amém? Aleluia. Segunda coisa. A oração, ela libera o agir de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele poderia ter feito tudo sozinho. Mas Ele disse, profetiza esses ossos. E é algo muito incrível, porque o Senhor ministrou no meu coração, Ele realmente não precisa de mim. Ele não precisa de você, Ele pode muito bem tocar na pessoa que Ele quer tocar, transformar o ambiente que Ele quer transformar. Mas é algo tão lindo, é algo tão maravilhoso que Ele usa a minha vida, usa a sua vida para fazer parte do plano que Ele tem na vida de outras pessoas. Para fazer parte do plano que Ele tem no teu marido, para fazer parte do plano que Ele tem na tua família. Quando Ele diz, profetiza esses ossos, Ezequiel obedeceu e falou a palavra de Deus. Os ossos começaram a se mover. E isso nos ensina que o Deus age quando buscamos a sua presença e obedecemos a sua voz. Deus, Ele ama quando a gente olha para um lado, para o outro, busca a resposta aqui e ali, e a gente fala, não temos o que fazer, porque é ali que Ele age. Quando nós recorremos porque não tem mais estrutura, porque não tem mais solução na terra, Ele ama isso, porque é quando nós entendemos o lugar da nossa dependência. É, Senhor, não tem mais o que fazer. Senhor, não sei mais aonde buscar. É só o Senhor. É esse lugar que Ele quer que a gente esteja. É esse lugar que Ele quer que a gente esteja. É o lugar que busca a presença dEle, porque é ali que Ele libera o agir dEle. É ali que Ele libera o agir sobre a situação. Então, quando nós acessamos esse lugar, buscando a presença dEle, obedecendo a voz dEle, nós estamos
fazendo com que Ele libere o agir dele sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar continuamente nesse lugar de dependência, continuamente nesse lugar de obediência. Ezequiel, ele ouviu e ele falou conforme a palavra do Senhor. Profetiza esses ossos. O que muitas vezes o Senhor falou ao seu coração para você continuar orando e você parou? Ore pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu tio, primo, pai. Quem é que o Senhor falou, você vai ganhar para Jesus, e muitas vezes você parou de orar, de insistir em oração? Qual a situação? Qual é o diagnóstico que você sabe? Deus, Ele é capaz sim de reverter a situação, mas você com desesperança parou de orar, parou de crer e não deu mais espaço para Ele liberar o agir dele. Que nessa noite, em nome de Jesus, o nosso coração se volte totalmente a depender da presença de Deus, a obedecer à vontade, aquilo que Ele já declarou sobre as nossas vidas, para viver o agir dele. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele age, querido, não há porta que se feche, não há diagnóstico que dá a última palavra. Quando Ele age, não há coisa alguma que pode se reverter, porque é Ele quem dá a última palavra. E nós precisamos, em primeiro lugar, antes de buscarmos por tantas soluções aqui na terra, porque quando o calo aperta, a gente busca tudo. Mas o Senhor nos ensina nessa noite, quando o calo apertar, busca a minha presença. Quando o calo apertar, se prostra, se rende, seja dependente da minha presença, porque Ele vai agir sobre a situação. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia! Então, ali naquele momento, Ezequiel, ele entendeu e ele obedeceu aquilo que o Senhor estava falando. Então, os ossos começaram a se mover. E isso nos ensina uma coisa hoje. Então, nós precisamos buscar a presença de Deus, obedecer a voz dEle e nos colocarmos no lugar de dependência. Ele não vai ser a nossa última opção ali. Ele vai ser o plano A. Ele não vai ser o plano B, ele não vai ser o plano C. O lugar de oração vai ser o plano A da nossa vida. Porque nós estamos colocando ele ali naquele lugar para liberar o agir dele. E a terceira coisa, que muitas vezes, olha, eu falo por mim, porque quando eu olhei esse tópico aqui, eu falei, pai, aqui eu já falei, meu Deus, continue orando, mesmo sem ver o resultado. Meu Deus, meu Deus. Enquanto Ezequiel profetizava, primeiro houve um barulho. Depois os ossos se juntaram. Depois vieram os tendões, a carne, a pele. Só depois veio o fôlego de vida. O milagre acontece por etapas. Nem sempre Deus responde na mesma hora, mas Ele sempre está trabalhando. Aleluia. E o Senhor ministrou sobre o meu coração que a oração, ela é esse processo. A oração, ela é esse processo porque, na maioria das vezes, quando nós queremos no nosso tempo, quando nós queremos na nossa hora, se o Senhor fazer na nossa hora, se o Senhor fizesse no nosso tempo, muitas vezes Ele ia perder eu e você. Porque aqui nós entendemos uma coisa, se é um processo, a gente olha muitas vezes para o tempo. Mas Deus, Ele olha para a formação. Muitas vezes nós olhamos, não, Senhor, 3 anos já, 5 anos já, 10 anos já, mas Ele está olhando para a formação. É para o homem, é para a mulher, é para o marido, é para a esposa, é para o funcionário que Ele está formando através da oração. E muitas vezes a gente olha e limita o agir de Deus, porque a gente não está vendo agora. Ah, não, Deus, eu estou orando e nada está acontecendo. Não, Deus, eu estou buscando e não tenho essa resposta já, mas faz 10 anos já. Mas Deus, Ele é o dono do tempo. E Ele não está preocupado com o tempo, Ele está preocupado com a mim, com a sua formação. Aqui fica claro, primeiro, ele ouviu o barulho, depois os ossos se juntaram, depois viram os tendões, a carne, a pele, só depois veio o fôlego de vida. Então, enquanto a gente olha para o tempo, enquanto a gente
se desgasta, se preocupando com quando que vai chegar, o Senhor, Ele está olhando para aquilo que Ele está formando em mim e em você. O tipo de mulher que Ele está formando, o tipo de homem que Ele está formando, o tipo de esposa, o tipo de marido, o tipo de filha, filho, de servo dele. Porque se você persistir até o milagre vir, pode ter certeza, quando a bênção vir, você não se desvia mais. Porque muitas vezes o problema é que a gente quer na nossa hora. E se Ele entrega na nossa hora, muitas vezes Ele pode perder a gente. Às vezes a gente para de orar porque, está acontecendo. Então não vou mais orar, não vou mais insistir em oração. Porque uma coisa aqui moveu, uma coisa aqui mudou. Já não estava brigando igual estava mais. Então eu tenho que parar de insistir na oração? Aí a gente volta, né, como foi no domingo. A gente corre só na hora da emergência. Não. Mas é a todo momento, a todo momento. Por quê? Se deu um problema agora no casamento. Aí eu orei. Não, Senhor, toca lá na vida do meu marido, toca lá na vida da minha esposa, que não sei o que, nos pensamentos, no coração dela, nas emoções, enfim. No outro dia tá tudo bem. Só que aí que acontece? Você já não tem mais essa oração. A gente já não busca mais esse lugar de dependência. E é muitas vezes por isso que as coisas elas não vêm na hora que a gente quer. Porque primeiro Ele está preocupado, não é com o tempo, mas é com quem que Ele está formando. Quem é a Kimberly que Ele está formando quando as orações não são respondidas na hora que eu quero. Quem é o Vitor que Ele está formando quando as orações não são respondidas na hora que Ele quer. Deus, Ele não está preocupado com o tempo, porque entenda, Ele é o dono do tempo. Mas Ele vai estar sempre preocupado com a minha e com a sua formação. A oração é a nossa maior arma no momento de desesperança. Não existe oração esquecida por Deus. Quero que você fixe isso no seu coração nessa noite. Não existe oração esquecida por Deus. Fomos nós que paramos de insistir naquela oração. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com o David e eu falei assim: no céu não tem lixão de oração, eu tenho certeza. Porque Deus, Ele tenho certeza, cada oração aqui tem um lugar armazenado. Não é esquecido por Ele. Quando a resposta não chega, é porque a gente simplesmente deixou de insistir naquela oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orem sem cessar. Em outras traduções, orem continuamente. E muitas vezes nós paramos porque nós achamos que tem que ser no nosso tempo. Muitas vezes nós paramos porque acha que tem que ser na nossa hora. Mas entenda, saia nessa noite entendendo uma coisa: o Senhor não está preocupado com demora alguma, mas é sobre daqui 3, 4 anos Ele falar: agora chegou o momento de eu te entregar, porque você está formado, o homem e a mulher que eu designei para ser. Você pode aplaudir? Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia, meu Deus, aleluia. Só agora que eu percebi que eu estava sem teclado. Aleluia, Deus. A oração é a nossa maior arma nos momentos de desesperança. Quando tudo parecer perdido, ore. Quando faltar forças, ore. Porque a oração leva o impossível até Deus. E Deus continua trazendo vida aos ossos secos. Aleluia. Qual é a área da sua vida hoje que você precisa parar? Para não olhar mais para os ossos secos, mas para começar a orar. Porque muitas vezes a gente se limita e a gente paralisa todo o trabalhar de Deus na nossa vida, porque a gente está olhando apenas para o vale de ossos secos. E a gente esquece muitas vezes que a gente tem um Deus que Ele é sobrenatural. A gente esquece de um Deus que faz o impossível virar possível. Porque para Ele, aquilo que para a gente é impossível, para Ele com certeza é possível. Muitas vezes a gente limita muito. Deixa eu te falar, Deus não é como eu, não é como você.
é um lugar assim, é uma força sobrenatural. Então entenda, não sei aquilo que deixou você com falta de esperança em buscar a presença dele para resolver alguma situação, para buscar a presença dele, buscar em oração por alguma situação, eu não sei. O que foi que te deixou tão preocupado, tão desesperançoso, que fez com que você parasse de acessar este lugar? Mas como o Senhor ministrou o meu coração, Satanás, ele quer que a gente esteja na casa dele, quer que a gente se nomeie cristão, e não quer que a gente acredite no poder de Deus. A gente entra muitas vezes quebrado, muitas vezes enfermo, muitas vezes com várias coisas para resolver, e a gente não acessa. A gente chega na igreja, está no momento de intercessão e a gente fica de lábios fechados, esquecendo quem é o Deus que responde a oração, esquecendo muitas vezes que o poder da oração está nele. A gente chega quebrado, a gente chega muitas vezes com alguma situação preocupante e a gente esquece de acessar o lugar de oração. Entenda, Deus, ele sabe o que está acontecendo, mas ele quer que a gente entre neste lugar de oração. Ele não precisa de mim e de você para poder resolver ou solucionar nada, mas entenda, a minha participação e a sua é para o plano, é para a execução do plano dele. E quando a gente acessa esse lugar de oração, além da gente estar obedecendo, a gente está reconhecendo que ele é grande, que ele é soberano, é um lugar de dependência. E a gente não pode mais sair desse lugar. A gente não pode mais se nomear cristãos e esquecer que a oração, ela faz a gente. Como a gente aprendeu, a oração, ela leva a gente nesse lugar de julgar nós mesmos. A oração é esse lugar que a gente precisa estar a todo tempo. Aconteceu tal situação, pisou no meu pé, ore. Aconteceu tal situação na minha casa, no meu emprego, ore. A gente muitas vezes perde o nosso tempo falando com tantas pessoas e esquece de entrar nesse lugar de oração. Fulano, ciclano não vai resolver os nossos problemas. Quando a gente entra nesse lugar de oração, a gente começa a experimentar esse poder. Entenda, eu e você carregamos o Espírito Santo e ele é vivo na nossa vida. Então quando a gente entra nesse lugar de oração, o poder, a revelação, a experiência, ela precisa vir, precisa se manifestar. Não se contente mais com esse lugar de frieza, de não buscar tudo aquilo que ele tem para nós. A oração, ela vai mudar a sua visão. Meu Deus do céu, tá tudo um caos. Você vai sair do lugar de oração, alguém falar, não, você viu fulano, você viu ciclano, e você vai falar, eu creio na transformação dele. Como? Você não conhece, meu Deus. Eu creio na transformação dela. Como assim? Olha como ela tá. Olha como ele tá. Mas a oração, ela muda completamente a nossa visão através das situações. É um diagnóstico. Eu creio na cura. Porque meu Deus é o Jeová Rafá. Muda a nossa visão. Ele que dá a última palavra, mas como ele vai dar a última palavra se a gente muitas vezes não entra neste lugar de buscar pela presença dele? E entender, a oração, ela faz o que também? Libera o agir. Esse lugar de dependência, esse lugar de reconhecimento. Eu reconheço a grandeza, eu reconheço a soberania do meu Deus. Eu dependo do agir dele. Não tem o que eu faça com as minhas próprias mãos, porque entenda, eu e você, nós somos seres humanos. E muitas vezes aquilo que a gente vai construir com as nossas próprias mãos, muitas vezes vai quebrar. Aquilo que a gente vai construir com as nossas mãos, muitas vezes vai rachar. Mas ele é um Deus sobrenatural. Ele é o Deus que libera o agir dele. E a gente precisa entender e se colocar e se voltar para esse lugar de oração. E a gente não pode parar, mesmo que não aconteça na hora que a gente quer, mesmo que não aconteça quando a gente quer, como a gente espera, porque quando a gente ora, a gente entende, não é no meu tempo, não é na minha hora, porque o nosso eu começa a diminuir, para que o eu dele comece a crescer através de nós. Quando a gente entende que é sobre a persistência e a insistência na oração, a gente começa a ser transformado por ele. Não é só a nossa visão que muda, mas nós mudamos como pessoa, porque ele está formando homens e mulheres no lugar de oração. Homens e mulheres que não se
estando no lugar de oração. São pessoas que quando entram no ambiente, mudam o ambiente, mas porque eu estava no lugar de oração. São homens e mulheres que quando o caos está pegando solto, entra com a palavra de Deus, entra com a solução divina, porque eu estava neste lugar de oração. Então quando você começa a entrar neste lugar, o poder de Deus começa a se manifestar. Quando nós entramos neste lugar, o poder de Deus começa a se manifestar. Aleluia. Eu não sei qual foi a situação, eu não sei qual é a situação que você olha hoje e só vê ossos secos. Mas o Senhor nos traz essa palavra nessa noite. Ore, profetize sobre o vale de ossos secos. É Ele quem vai dar a última palavra. É Ele quem vai dar a última palavra. Não é como nós estamos vendo agora. Não é sobre os nossos olhos limitados, mas é sobre a nossa vida rendida neste lugar de oração, para o poder de Deus se manifestar, porque o poder está nele, o poder é dele. É Ele quem vai agir quando nós buscarmos Ele neste lugar de oração. Querido, e eu te convido a orar essa hora, porque quando eu estava lendo esse estudo eu falei, meu Deus, Pai, me perdoa, porque quantas coisas eu deixei de orar pelo caminho, porque eu estava sendo como uma pessoa mimada, querendo na minha hora, querendo no meu tempo, e não é sobre isso, porque quando eu quero na minha hora e no meu tempo, eu quero tirar das suas mãos, e o Senhor quer dependência. Quando Ele nos leva para esse lugar de oração, Ele quer dependência, Ele quer obediência, Ele quer que a gente esteja neste lugar buscando a presença dEle. É insistência, é insistência. Às vezes nós paramos de insistir porque queremos o nosso jeito, e nós não vemos o poder de Deus. Mas o Espírito Santo vive na minha vida e na sua. E o poder de Deus se manifesta quando a gente vai para esse lugar de oração. Não limite a sua vida, porque você não está vendo acontecer agora. Não limite a sua vida de oração, porque você não está vendo as coisas acontecerem agora, porque você não está vendo mudança, porque foi um diagnóstico e foi em tantos médicos. Não limite o agir de Deus, não limite o poder de Deus nas situações da terra. Insista, busque pela presença dEle, tenha a sua visão transformada, deixe o agir de Deus estar sobre a tua vida, e insista e persista em oração, para que o resultado de Deus venha sobre a tua vida. Jesus, Pai, nos perdoa, Pai, porque nós limitamos o teu agir, nós limitamos muitas vezes o teu poder, Pai, nós limitamos. Nos perdoe, Pai, nos perdoe, Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, muitas vezes pela dureza do nosso coração, pela falta de insistência, porque eu creio, Pai, o Senhor tem coisas lindas para liberar sobre as nossas vidas, mas porque, Pai, nós deixamos, Pai, de insistir, mas porque, Pai, nós deixamos de orar, de estar neste lugar dependendo, Pai, muitas coisas, Senhor Jesus, saíram do controle de novo. Muitas coisas, Pai, foram deixadas no caminho, Jesus. Quantas orações o Senhor já colocou nos nossos corações, e porque não foi do nosso jeito, e porque não foi na hora que nós queremos, nós paramos de orar. Meu Deus, Jesus, não foi porque o Senhor não tinha poder para fazer, mas foi porque nós paramos no meio do caminho. Começa agora, Senhor Jesus, a dissipar, a romper, a diminuir todo o excesso do nosso eu, que muitas vezes, Senhor, quer comodidade, que muitas vezes, Senhor Jesus, não insiste, porque está difícil, porque as situações estão terríveis, porque falaram, porque pisaram, porque fizeram.
porque está doendo. Mas o Senhor só quer que nós estejamos neste lugar de dependência e insistência para o Senhor mudar a nossa visão, para o Senhor liberar o teu agir. E principalmente, Pai, para vivermos o processo e sermos formados os filhos no qual o Senhor designou para cada um de nós sermos aqui. E que nessa noite, Pai, venhamos nos render, Paizinho, a este lugar novamente. Porque nós saímos muitas vezes, Senhor, deste lugar porque nada aconteceu. Mas, Pai, Satanás não vai ter, Senhor Jesus, mais homens e mulheres dentro da igreja incrédulos, não crendo mais no poder e no agir de Deus. Mas nós declaramos, Pai, filhos e filhas com um coração fervente, com um coração que queima, Pai, quando ora, Senhor, o poder de Deus se manifesta. Quando dobra o joelho, Satanás treme. Filhos e filhas que entenderam que o poder está naquele que nós buscamos. E eu creio, Espírito Santo, em homens e mulheres que saíram daqui transformados, homens e mulheres com testemunhos para contar, porque entenderam, Pai, que é nesse lugar que nós vamos viver a tua manifestação. É nesse lugar que nós vamos viver o teu